Olá, hoje eu estou aqui com uma pessoa que é assim um ícone do design de móveis, também arquiteto, ele não quer que fale, mas arquiteto. Ele nasceu em Jardinópolis, é pai do João, do Inácio e do José e é um apaixonado por madeira. Tudo bom, Paulo? Tudo jóia, Maria. Estamos aqui tomando café da manhã com o Paulo, aqui na casa dele, já passamos pela oficina e depois eu vou mostrar para vocês. Mas Paulo, eu gostaria que você falasse pra gente sobre a sua trajetória acadêmica. E eu gostaria que você contasse daquele rapaz lá atrás que pegava as plantas de anúncio de mobiliário e começava a rabiscar. Então, conta pra gente como foi isso, o início. Então, o início mesmo eu não tenho memória, né? Que eu acho que é desde de dentro da barriga da minha mãe, né? Ou até ancestralmente em outro lugar, não sei. Mas do que eu tenho memória, né? Eu nasci em Jardinópolis, né? Numa cidade do interior de São Paulo, ali na região de Ribeirão Preto. E meus pais, em certo momento, adquiriram um armazém. Eles trabalhavam na roça e tiveram uma evolução na vida lá por conta de uma loteria que o pai da minha mãe e meu avô ganhou, uma história que a gente pode contar em outro momento, que é bem comprida. Mas enfim, quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, meu avô faleceu e esse armazém ficou para os meus pais, né? E eu passei minha infância ali, dentro desse armazém, já quando era do meu avô e depois acompanhando os meus pais ali, foi meu primeiro emprego. Assim, olha só. ele, como criança, podia trabalhar, né? Hoje, se eu botar um filho meu para trabalhar, a mãe dele no processo. Né? Mas enfim, são os tempos, a gente tem que aprender a conviver com isso e reinventar essa história. É verdade. Mas aí chegava no armazém do meu pai o jornal, na época era o Estadão, o Estado de São Paulo, chegou durante um período lá. E várias coisas me impressionavam, né? Eu ficava olhando aquelas letras desenhadinhas, né? Meu pouco conhecimento, como é que escreve assim, tudo retinho, né? Porque a gente faz, né? Tem uma máquina para isso, quer dizer, com aquela imaginação de criança lá de 6, 7 anos de idade. E aí eu logo me interessei pelas plantas que vinham, aqueles anúncios de apartamento à venda que tem até hoje, não mudou até hoje essa coisa. Né? E eu ficava pirando naquelas plantas, né? Começava a entender que aquilo tinha a ver com a casa da gente, né? Aparecia ali a caminha desenhada, a mesa, as cadeirinhas e tal. E comecei a brincar com aquilo, rabiscar em cima daquilo, recortar e fazer outras coisas, né? Acho que a primeira aula de arquitetura foi essa. Foi essa, né? Pelo Jornal Estado de São Paulo. Olha só, mas ali você já sabia assim, não, é isso que eu quero ser arquiteto? Parece que não, né? Que você ainda... Não, eu não sabia o que era arquitetura. Sim. Na minha cidade não tinha nenhum arquiteto. Né? Quem fazia os projetos eram engenheiro civil. Né? Inclusive a casa que a gente morava, né? Na verdade, minha mãe desenhava e chamava um engenheiro, que era amigo, uma engenheira no caso, e refazia a planta ali com as medidas certinhas, aprovava aquilo na prefeitura, a gente construía. Então, na minha cabeça, quem desenhava a casa era engenheiro, na melhor das hipóteses, eu não sabia o que era arquitetura. E aí você foi fazer engenharia. E aí eu fui fazer engenharia. Eu fiz um curso técnico, na verdade, em Ribeirão Preto, de desenhista de arquitetura, né? E que foram 2 anos, porque isso foi depois de um outro curso técnico, de técnico em contabilidade que eu fiz na minha cidade, né? Então eu fiz o 2º grau 2 vezes. Sim. E daí eu prestei vestibular para arquitetura, que eu não sabia direito o que era, engenharia, que eu achava que era aquilo que fosse arquitetura, na verdade, sim. e matemática, porque eu era bom nessas coisas, em contas e tal. Cálculos. Falei, bom, no que eu passar aí deve ser o que eu tenho aptidão. E aí dei o azar de passar nos 3. Falei, pô, botei para estaca 0. Aí falei, bom, acho que deve ser engenharia, vai. Aí comecei a fazer engenharia. Sim. Entrei lá em Ribeirão Preto na faculdade, no primeiro dia de aula. Primeira aula, assim, era física, ligado à construção, não sei o que. Eu olhei e falei, ixi, cara, acho que eu entrei na faculdade errada. Enfim, aí fui pegar, né, ver as disciplinas que eu ia ter durante aquele ano e os próximos e tal. Falei, putz, acho que não era bem por aí. Porque a coisa do desenho mesmo entrava muito de forte. leve, muito mais lá na frente. Eu falei, não, mas acho que eu tô na sala errada. Muito carente nesse momento, né? Entrava já muito na questão técnica e cálculos e tal, apesar de eu ter facilidade, mas não é aquilo que me dava mais prazer de fazer. Sim. E aí eu me transferi para, né, fui assistir algumas aulas da arquitetura,
Naquela era uma faculdade paga, então foi fácil transferir de uma faculdade para outra. Na segunda semana eu estava na arquitetura e aí me descobri ali. Sim. E me apaixonei por aquilo, né? Isso foi em Ribeirão Preto. Sim. Mas aí no seu terceiro ano acontece algo nessa trajetória que você tem um insight, né? Você já sabe tudo, estudou Mas tudo. é bom ver você contando. Então, conta pra gente a sua história, como é que foi. Então, era uma faculdade, né? A faculdade Moura Lacerda, lá em Ribeirão Preto. Que apesar de ter de ter professores incríveis, né? Tem um professor que eu chamei para escrever no meu livro, né? Que é o Ludi Laurenti, né? Que hoje ele é diretor, fundou a Faculdade de Arquitetura em Uberlândia, na Federal de Uberlândia. Enfim, tive professores incríveis, assim, que me deram altos toques e direções de coisas, mas o curso como todo eu comecei a achar que não era suficiente, assim, para o que eu estava buscando. E saí procurando outros, né? E selecionei dentro do meu raio de imaginação ali, geográfico e tal. E aí selecionei a PUC de Campinas e a Escola de Engenharia, né? Que é o curso de arquitetura em São Carlos, na USP. Sim. Prestei os dois, tomei pau na PUC, porque era uma prova não tinha nada a ver com aptidão, era uma prova de redação, sou péssimo em redação, falo tudo errado, escrevo errado, nem entendo minha letra, tomei pau. Mas na arquitetura eu passei, porque era aptidão, e enfim, só tinham 2 vagas, eram 40 pessoas concorrendo, passei junto com uma outra menina que veio da Bahia, e enfim, aí o universo se ampliou. E aí, em determinado dia, houve uma palestra. Tinha o Marcelo Suzuki. Marcelo Suzuki, que era um dos escudeiros, dos fiéis escudeiros da Lina Bobardi. Isso. Ele era professor na faculdade, lá em São Carlos, né? Então você teve ele como professor? Não tive como professor, porque ele dava aula para o primeiro ano. Eu entrei lá já no segundo, terceiro, ali aquela bagunça de quem chega transferido numa faculdade. Mas eu não tive aula de projeto com ele. De projeto eu já entrei no terceiro. Isso era, sei lá, 1990, eu acho, né? A Lina morreu em 92. Devia ser 90, 91, por aí. E ele levava, né, naquela época, projetor de slide, né, e mostrava um monte de fotos, desenhos e coisas que eles estavam fazendo com ela naquele momento, e do histórico dela, que ela tinha feito desde o começo da carreira. E eu fiquei maluco com aquilo, me apaixonei com aquilo. E aí você teve uma ideia física. Eu quero ir atrás, eu quero conhecer essa mulher ao vivo, quero trabalhar com esse pessoal e tal. Eu já tinha muita vontade de vir para São Paulo. E fiz isso. No último ano da faculdade, nem tinha terminado ainda, faltava uma coisinha ou outra daquela sequência mais chata de tecnologia que me jogaram lá no começo, eu tive que fazer 5 anos, né? Mas já dava para morar em São Paulo, ir para lá uma vez por semana, ou a cada 15 dias, e tocando essas disciplinas, né? Que eram menos importantes assim na formação. E aí consegui, bati com a cara e a coragem na porta do escritório dela, da última obra, né? E cheguei lá, tomei um susto, porque era janeiro de 92, né? Eles estavam pavorosos porque a Lina estava com problema de saúde, doente e tal, e logo foi internado, enfim, me mandaram embora porque eles não estavam mexendo com nada, ele foi para casa, então tá um rebu, né? E tive que aguardar isso, né? Foi ali mais ou menos um mês disso, ela faleceu, infelizmente, naquele momento. Mas então você não chegou a conhecê-la pessoalmente? Conheci pessoalmente em palestras, viu? Eu vi umas 2 vezes ela falando em palestras, encontros de estudantes, né? É uma figura fantástica. Enfim, mas não trabalhei diretamente com ela. Mas dali a um mês, né? Teve essa coisa do falecimento e tal, a gente acompanhei, claro, né, no Brasil todo. E depois que passou isso, eu voltei a falar com eles, né? Fui lá, porque a obra continuava, o escritório era dentro da obra, né? Do Palácio das Indústrias, aqui pertinho no centro da cidade. E aí consegui trabalhar com eles, né? E ali essa obra durou poucos meses, assim, menos de um ano, porque mudou o prefeito na época, né? A Luísa Rondina, que era a prefeita, que estava promovendo essa mudança da prefeitura para o centro da cidade e tal. Tentou eleger o Eduardo Suplicy na época. Não, conseguiu, ele perdeu para quem que foi? Que era aquele que já até faleceu, que era um biônico lá do Maluf, lá, o Celso Pita. O Celso Pita que entrou, né? Então todo mundo perdeu, não só eu, mas a gente perdeu, aquela obra foi interrompida. Mas eu ganhei uma outra coisa, porque aí eu fui convidado para trabalhar dentro da Casa de Vidro,
né, para participar da equipe que ia fazer o acervo, organizar, né? Colher o material dela, né, que a gente imaginava que era de um tamanho X, e era muito maior, porque ela fazia muita coisa sem mostrar para ninguém, né, era uma pessoa fantástica, trabalhava de madrugada sozinha, criando, anotando e rabiscando, e enfiando aquilo dentro de armários, em pastas, em gavetas, embaixo da cama. Tinha um quarto de empregado lá que era lotado de coisas, assim, um formigueiro entrando no meio, uma loucura. Eu tive o privilégio de fazer parte dessa equipe que teve esse acesso. Então, ali foi a minha formação. Ali foi quando eu terminei, falei, bom, já fiz mestrado, doutorado, MBA, tempo do quê, né? Se eu fosse fazer qualquer coisa, ia ser menos do que isso aqui. Então, agora é arregaçar mangas e trabalhar. Então, a Lina Bombardi teve uma influência na sua carreira, assim? Sem dúvida, né? Ela puxou uma coisa que já estava, né? Assim como para várias pessoas, né? Ela mostra pra gente um Brasil que a gente não conseguia enxergar. O olhar do estrangeiro, né? De uma pessoa que vem de fora, foi formada numa escola completamente vanguardista e ao mesmo tempo muito técnica e muito séria, né? Ela se formou em Roma, né? Depois foi trabalhar em Milão com o Gil Ponte, que era o maior arquiteto daquele momento, né? Foi o maior arquiteto até hoje do moderno italiano, né? Que ele fazia revistas de cenografia e design, além da arquitetura, tudo isso. Era um cara fantástico, ela trabalhou comigo. Enfim, quando ela chegou no Brasil e pirou com isso aqui junto com o Bardi, começou a fazer as viagens, principalmente para o Nordeste, e ver essa riqueza, né, que a gente tem até hoje, né, apesar desse governo de tudo querer massacrar da televisão, ser uma porcaria, só mostrar coisas para consumismo e tal, né? Naquela época, final dos anos 40, né? Isso era 47 quando ela chegou, sei lá, mais ou menos em 1950, 51. Ela fazendo essas viagens, aí ela começou a enxergar uma possibilidade ali que era muito mais rica do que aquela de onde ela tinha saído, né? Ela tinha saído de uma Itália pós-guerra, né? Estava tudo destruído ali na Itália, né? E lá ela tentou fazer um trabalho desse de resgatar o que as pessoas faziam, como é que elas resolviam numa situação daquela de calamidade. Chegou a fazer uma revista, inclusive, no Instituto Bardi, tem isso, uma revista chamada A, né, que tentava resgatar daí, ressurgir a Itália, né, sair daquele período nacionalista, né, e entrar numa outra era a partir de uma coisa mais de raiz, né. Não teve essa possibilidade lá, porque era uma estrutura muito mais engessada. Mas no Brasil tinha, porque tinha esse campo todo aberto. Não sei se eu vou errar, mas ela foi sua mentora, na verdade. A Lina, eu nem sei dizer o que ela foi, acho que não tem uma palavra assim, mas é fantástico assim, o trabalho dela, não só para mim, para muita gente, né? Eu tive essa honra, esse privilégio de ver ao vivo uma matéria-prima ali, de descobrir isso, não através de revistas, né? Mas vendo o material bruto ali dela, né? Classificando as coisas, tentando entender aquilo e quase que entrando no raciocínio dela. Gente, dá vontade de ficar aqui só ouvindo essas histórias o dia inteiro. Eu queria mostrar aqui o livro do Paulo Alves e mais tarde eu vou falar um pouco sobre esse livro e onde vocês vão poder também adquiri-lo, né? E eu vou fechar esse bloco, então, se você quer saber mais do Paulo Alves, por favor, Instagram é Paulo Alves Designer, certo? Paulo Alves Design. Facebook, Estúdio Paulo Alves e site www.pauloalves.com.br. Falei certo? Tá certo. Mas embaixo eu vou deixar também todos os links que vocês podem acessar e saber mais. E esperem até o próximo vídeo, que teremos mais vídeos e vocês vão saber demais sobre o Paulo Alves. Obrigada, Paulo. Muito obrigado.